Eu sou Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esse compilado de número 84, que contempla as notícias do mundo da programação do dia 31 de dezembro de 2022 até o dia 6 de janeiro de 2023. Então, já estamos em 2023. Seja muito bem-vindo. Espero que você tenha passado aí a virada de ano muito bem. Para começar também esse primeiro episódio, né, de 2023, eu estou aqui com um café com leite. E você? Suco de uva. Suco de uva para ficar com o dente bem sujo também, né? Mas bom, se bem que café com leite, o seu tá bem clarinho, né? Então tá perdoado, Gabriel. Se você acompanhou o último episódio, a gente precisou gravar do iPhone, que tinha dado problema na nossa câmera, e agora estamos com a nossa câmera. Só que é uma câmera nova, a gente teve que comprar a câmera nova. Tivemos que gastar um dinheiro. Começamos com preju, mas descobrimos, e você também vai descobrir ao longo deste compilado, que não fomos a única empresa a começar com preju. Não, é verdade. E caso você não saiba, o compilado também tem em formato e-mail. Você sabia, Vanessa? Eu sei. É porque o compilado começou com o e-mail, né? Você pode se cadastrar lá em compilado.códigofonte.com.br. Coloca o seu e-mail lá que você usa com mais frequência e a gente te envia toda semana, sábado às 6 da manhã. Igual o vídeo, quando a gente lança o vídeo, a gente lança a newsletter também no mesmo dia, no mesmo horário. E aí você pode acompanhar em texto todo esse conteúdo que a gente disponibiliza para você. Você pode escolher, né? Fica a gosto do freguês. Pode ser em texto, em áudio, através de todas as plataformas de podcast ou em vídeo aqui pelo YouTube e também pelo Spotify, né? Só que a vantagem do YouTube, se você não tiver, dá uma pausada, vai no YouTube e lá e digita compilado do Código Fonte TV. Esse é o canal onde a gente disponibiliza os vídeos do compilado. Se inscreve, ativa o sininho para você receber toda semana. E se você quiser ajudar a gente, você pode ir lá no canal do Código Fonte TV e assinar o Clube dos CDFs. É só você ir lá no botãozinho Seja Membro, geralmente fica do lado do botão Inscreva-se. Se você não tiver inscrito também, aproveita, se inscreve lá também. Já tá lá, pertinho do lado. E aí você pode contribuir com R$ 1,99 por mês para nos ajudar a pagar essa câmera aí, que nós vamos pagar em 30 anos. Mas também de fazer todo esse trabalho, né? De a gente escrever as notícias, selecionar as notícias, a gente sentar aqui toda semana, poder gravar, editar, dá um trabalhão, né? Tem a divulgação ainda no Instagram, tem muitas pessoas envolvidas aí nesse processo do compilado. E o legal é que nós separamos um espaço aqui no compilado para fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que são membros dessa nossa incrível... Como a gente pode chamar? Comunidade. Comunidade? É um clube, é um clube. É um clube do CDF. Não, uma comunidade também é legal. Mas vamos ao agradecimento. Toda semana, o pessoal que entra, né, faz parte do clube e também renova, a gente agradece. Então, nessa semana foram o Jair Silveira, o Rafael Cardoso, o Reinaldo Oliveira e o Gabriel Souza. Um beijo super especial a vocês que nos ajudam, como o Gabriel falou, a disponibilizar todo esse conteúdo semanalmente para vocês. Então, bora para as notícias. React mira no suporte a TypeScript. O que já estava bom veio para ficar melhor em 2023, promete para quem usa TypeScript. O React Native 0.71 ainda está em versão Release Candidate, mas seus desenvolvedores fizeram questão de revelar que ele está chegando com suporte de primeira classe a TypeScript, First Class Support, né? A partir dessa nova versão, o usuário terá um aplicativo TypeScript por padrão ao criar um novo aplicativo React Native por meio da CLI da biblioteca. O ponto de partida de um aplicativo recém-gerado passará a ser um arquivo app.tsx, em vez do app.js, ou seja, um documento totalmente preparado para TypeScript. Além disso, o novo projeto já estará configurado com um tsconfig.json e prontinho para uso. As mudanças não vão parar por aí. A partir do React Native 0.71, a biblioteca passará a ter declarações nativas em TypeScript. Até agora, declarações nesse sentido dependiam de tipos específicos hospedados no repositório Actually Typed. Essa alteração também irá remover a dependência ao @types/reactnative, que será descontinuado em um futuro próximo a partir da versão 0.73. Para consolidar essa transição,
definição, estão sendo realizadas várias atualizações na documentação do React Native para refletir que o TypeScript passará a ser a nova linguagem padrão. Os exemplos de códigos que já estão disponíveis permitem TypeScript embutido e mais de 170 exemplos de código interativos foram atualizados para passar linting, formatação e verificação de tipo no novo modelo. O React Native 0.71 irá atingir sua versão estável ainda em janeiro. Ou seja, quem está no mundo JavaScript e está usando as bibliotecas, elas, no processo de modernização, elas estão percebendo a vantagem de se usar TypeScript. Não tem jeito. Eu vi um comentário que tem um certo sentido. Uma pessoa falou assim, o TypeScript é a chatização, né, do JavaScript. Outra pessoa também falou, você falou que o TypeScript é o JavaScript orientado a objetos, mas não é bem assim, porque o JavaScript também é orientado a objetos. E não é, né? Se a gente for colocar, por exemplo, o suporte a classes, propriedades privadas, isso é ultra recente até no JavaScript, e eu acho que muito vem por conta dessa fama do TypeScript, né? A necessidade também de evoluir o JavaScript. Mas a gente está vendo que o TypeScript acaba virando padrão, por exemplo, no caso do React Native, do Dino também já e quando... O que a gente está percebendo é que quando essas bibliotecas, esse ecossistema em volta do JavaScript começa a evoluir, eles percebem, agora vai precisar do TypeScript. Agora, será que a gente está chegando aqui num vídeo atrás que nós fizemos? Acredito que não foi aqui no compilado, né? Foi lá no Código Fonte TV. O Gabriel até falou que no futuro pode ser que o TypeScript acabe se descolando ali do JavaScript em algum momento, né? Desde que exista, óbvio, um runtime próprio, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho absurdo, não. Eu penso que existe essa possibilidade. Um futuro, mas, né? É um futuro, não é para daqui a 2 meses, não, gente. É realmente num futuro. Mas ou às vezes, uma tecnologia que só aceite TypeScript. Rode ali o JavaScript por baixo dos panos, mas não dê suporte mais para JavaScript. É só o TypeScript. Imagina, né? Pode acontecer. Mas a verdade é essa, não tem como fugir, cara. O TypeScript acaba sendo, por ter uma tipagem estática, né? Você, se bem que não, né? Pode ser dinâmica também, você não é obrigatório, né? Mas você acaba tendo mais controle enquanto programador, né? Mas, assim, a gente... Diz pra gente o que você acha a respeito de toda essa confusão que falamos aqui. E para voltar a falar um pouco de metaverso, do que a gente até comentou no último compilado, olha só. Meta compra fabricante de óculos inteligentes. Com as ações em baixa, a Meta tem pressa para alavancar seus esforços em realidade virtual e realidade aumentada. Por causa dessa estratégia, a empresa já abriu o ano passado o cheque e comprando a Luxexcel. Acho que é isso. A companhia holandesa é fabricante especializada na produção de lentes customizadas para óculos inteligentes, utilizando impressoras 3D. A Luxexcel, acho que é isso, consegue integrar óculos de grau com receita com a tecnologia LCD e o filme holográfico necessários para gerar realidade aumentada. Ryan Moore, executivo da Meta, celebrou a aquisição. Estamos entusiasmados com o fato da equipe da Luxexcel ter se juntado à Meta, aprofundando a parceria existente entre as duas empresas. O curioso da negociação é que até a declaração de Moore, ninguém na indústria sabia que a Meta e a empresa holandesa já estavam colaborando. A especulação é que a Luxexcel já estivesse envolvida no desenvolvimento de óculos inteligentes dentro da Meta, o misterioso projeto Aria. Valores da transação não foram mencionados por nenhuma das partes, mas é evidente que a Meta tinha interesse em estreitar seus vínculos com a fabricante europeia. Apesar de ter puxado o freio de mão na virada do ano, o orçamento previsto da Meta para tecnologias do metaverso ainda está na casa de 20 bilhões de dólares para 2023. E certamente a compra da Luxexcel faz parte desse planejamento. Então dá para dizer que foi menos de 20 bilhões, né? Eles não iam gastar todas as fichas de 2023 numa coisa só. Agora parece ser bem interessante, né? Eu não conheço a tecnologia deles, não conhecia nem a empresa, confesso. Mas parece ser bem interessante aqui. Vou dar aquela pesquisada para ver. Então, aí a gente vê a Meta continua com os investimentos por ela acreditar realmente no metaverso e nessas tecnologias que eles estão desenvolvendo, e também porque, para dar uma meia volta agora,
é complicado pra caramba. E a gente tem visto nos outros compilados também, se você tem que acompanhar o compilado toda semana para você ficar por dentro de tudo, né? E a gente falou que os investidores, foi há alguns episódios atrás, né? Os investidores já estavam forçando a barra para falar assim, olha, você tem que colocar dinheiro, Zuckerberg, onde dá retorno. Metaverso é legal, mas a gente precisa de resultado, né? A recessão está aí e tudo. Então, mostra que a Meta ainda está investindo. Apesar de todos os reveses que têm acontecido, ela ainda está fazendo investimentos, né? Eu acho que ela não tem muita escolha. Como a gente falou outras vezes aqui, eu acho que 2023 vai ser aquele ano de ou vai ou racha. Coitado do Mark, ele deve estar dormindo preocupado. Mas o problema é que para ter metaverso, não adianta só tecnologia, precisa de pessoas, né? A adesão das pessoas. E isso não dá para forçar. Tem que ser realmente... Só se o Steve Jobs estivesse aí e ajudasse um pouco. Aí ele conseguiria, né, gerar essa demanda. Mas não tem mais Steve Jobs para isso. Então, eu acho que precisa ser aos poucos. Essa demanda vai crescendo a partir do momento que você lançar coisas que sejam interessantes e que as pessoas vejam benefícios, né? E isso, com certeza, vai levar muitos anos. Então... Não sei se acho que vai rachar, então. Se for para resolver esse ano o metaverso, acho que vai rachar. Ruby recebeu nova versão no Natal e ninguém viu. Ninguém não, né? Porque aqui nós falamos disso. Então, se você acompanha o compilado, você tá sabendo. Enquanto todo mundo estava reunido em volta da mesa de Natal, comendo aquele tender, o Ruby chegou de mansinho na versão 3.2.0, trazendo suporte ao WebAssembly, compilador otimizado e expressões regulares muito mais rápidas. O grande destaque dessa atualização está no lançamento do YJIT, ou Yet Another Just-in-Time Compiler, um compilador que estava em fase experimental anteriormente, mas agora está pronto para o ambiente de produção. Depois de mais de um ano de testes, eu não sei como é que eu vou falar isso em inglês, YJIT? né? YJIT, pode ser, né? Tem suporte para x86-64 e ARM64 no Linux, macOS, BSD e outras plataformas compatíveis com Unix. A meta do YJIT é substituir o interpretador padrão do Ruby, mas por enquanto o Ruby 3.2.0 aceita tanto o YJIT quanto o MJIT. O novo compilador apresenta um ganho de até, pasmem, 41% na performance média, de acordo com os testes realizados. Outra novidade é o suporte inicial ao WebAssembly, embora ainda haja espaço para melhorias. Isso significa que, na prática, um binário Ruby pode estar disponível em um navegador web, um ambiente serverless edge ou outros tipos de incorporadores WebAssembly. No estágio atual de suporte, o Ruby 3.2.0 está usando AsyncFi para a segurança, que é a técnica de transformação binária para controlar a execução. Para quem trabalha com expressões regulares, o novo Ruby também está uma delicinha. Não apenas o processo está muito mais ágil do que era antes, como também está mais protegido contra usos maliciosos através da otimização do mecanismo de pareamento e a introdução de limites de tempo para a operação. Toda vez que a gente fala de Ruby aqui, me bate um arrependimento de não ter feito vídeo ainda no código-fonte sobre Ruby. Verdade. A gente não tem nem dicionário, a gente não tem mão no código, e é uma das linguagens aí. Que a gente até viu na nossa pesquisa, paga bem, tem mercado aqui dentro, tem mercado lá fora, né? A gente está devendo, não está? Devemos. Pagaremos em 2023, Gabriel. Acho que possivelmente eu falei isso em 2022, estou até aqui pensando. Poxa, e é um ecossistema também que a gente sempre vê que tem muitas atualizações, muitas novidades. Não sei se chegou tarde aí o WebAssembly, mas também acho que está todo mundo, né, de alguma forma, investindo em WebAssembly. Mas diz aqui nos comentários se você quer o Ruby no código-fonte. Tem que botar hashtag Ruby no CDF TV. E aí a gente já vai começar a preparar um material sobre isso, né? Ruby tem que ter um de Rails também, que nós não temos até hoje. Vamos fazer? Vamos, faremos. Esse é o ano. Promessa com dedinho, Gabriel? Esse é o ano, hein? A gente estava falando de dinheiro, né? No início do episódio. Meta começa 2023 com multa milionária na Europa. Me deu até compensou um pouco, né, o dinheiro que a gente gastou na câmera. Não chegou a ser milionário, graças a Deus. Não teria para pagar, ainda mais em euro.
Mas para o brasileiro, aquele começo de ano tem justamente IPVA, IPTU, material escolar, sem contar a fatura do cartão de crédito das festas e o nosso gasto com a câmera. Para a Meta, começo de 2023 está significando despesa com multa pesada. Somando todos os valores, a empresa vai ter que pagar mais de 410 milhões de dólares para as autoridades europeias por causa de violações de privacidade. A Meta sofreu na Irlanda 2 processos por não ter seguido a General Data Protection Regulation, a famosa GDPR da União Europeia. E o martelo foi batido agora, resultando em 2 multas astronômicas. E em 2022, a empresa já tinha sido multada em valores equivalentes a quase 800 milhões de dólares em processos similares, envolvendo Facebook e Instagram. Os problemas não vão parar com as novas multas. Pelo resultado do processo, a Meta tem apenas 3 meses para alterar a forma como coleta e utiliza dados para anúncios baseados em perfis. Será necessário obter o consentimento dos usuários para essas finalidades e será proibido estabelecer perfis e entregar anúncios customizados para aqueles que não concordarem. Em uma resposta oficial, a empresa prometeu apelar da decisão. O Facebook e o Instagram são inerentemente personalizados e acreditamos que fornecer a cada usuário uma experiência única, incluindo os anúncios que eles veem, é uma parte necessária e essential desse serviço. Comprando briga com a União Europeia. E sim, aí? o problema é que o que eles falam ali de que é uma parte essencial do serviço deles, sim, né? Acho que para eles é uma parte fundamental de como funciona a propaganda ali dentro da plataforma. Então, realmente, retirar isso daí é complicado do ponto de vista deles, mas a gente entende também o que a União Europeia está propondo e impondo nesse caso, né? Privacidade, né? Privacidade, Eles sempre foram mais cri-cris que o resto do mundo em relação a isso. Não sei. Se eles estão apelando, pode ser realmente que a multa seja baixa para a Meta, ou ainda não tenha feito cosquinha, ou realmente eles estejam preocupados, eu acho que é isso que eu acredito, de que, poxa, se a gente abrir mão disso, vai ser muito pior. Eu acredito nesse segundo ponto também, né? Porque, enfim, a multa é alta, eu acredito que mesmo para eles, né? Que tem aí investimentos bilionários só no metaverso, mas, enfim, é uma multa pesada. Mas eu acredito que abrir mão disso é muito pior para eles, né? Porque vai afetar demais o ecossistema de propagandas ali que eles têm, né? E é onde realmente rola a grana. Isso aí não é só com Meta. Todas as empresas, né, que dependem de publicidade, como o Google, também estão sofrendo isso de alguma forma. Eles fazem coletas também, mas nenhuma iniciativa até agora para tentar anonimizar esse tipo de informação deu certo, né? O Google já tentou, não conseguiu, voltou atrás. Então a gente ainda vai ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Inclusive aqui no Brasil. E a gente vê que mesmo com LGPD, tudo... Não é todo mundo que segue, né? Essa é a grande verdade, né? A gente não tem visto, por exemplo, aqui no Brasil, multas assim, né, de empresas em relação a isso. Né? Mas a verdade é que tem os dois lados, cara. Tudo tem os prós e os contras, né? Então é chato, às vezes, você está sendo rastreado, isso é complicado, mas às vezes é interessante você receber aquela propaganda que está ali no contexto do que você utiliza do seu dia a dia. Todo mundo acaba se beneficiando, de certa forma. O problema é que as empresas fazem isso sem que você saiba, né? Não, a gente acaba tendo o benefício de você ter essas ferramentas que são sensacionais. Eu acho que o meu ponto de vista é esse. Mas não só para você receber propagandas contextualizadas, nada disso. Só que isso é o que gera resultado para as empresas, né, que anunciam nelas. E esse é o custo, né, da gente ser o produto, né, e desse retorno financeiro que a gente acaba dando para as empresas. E a gente usufrui de ter ferramentas ótimas. Serviços gratuitos, né? Já diz aquela máxima, né? De que se você não está pagando nada, é porque você é o produto ali. E é o que acontece nessas redes, né? Pois é. Prestem atenção nessa notícia. Microsoft quer usar ChatGPT para turbinar o Bing. Eu acho que essa não é tão novidade assim, né? Mas vamos lá. Na semana passada, noticiamos que o Google estava preocupado com o crescimento do ChatGPT como solução de busca. Agora é oficial. 2 fontes próximas da Microsoft informaram que a empresa vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da OpenAI
nos resultados do Bing. O Google estaria atrás de alguma solução para revelar em maio lá no Google I.O., mas a Microsoft já poderia ter sua solução funcionando no final de março. Oficialmente, tanto a OpenAI quanto a Microsoft não quiseram comentar sobre essa informação, embora as duas empresas já estejam trabalhando juntas para levar a geração de imagens do DALL-E 2 para dentro da pesquisa por imagem do Bing. Tecnologias como o ChatGPT conseguem entender o contexto de seus usuários com linguagem natural, um desafio que nunca foi superado com os mecanismos de busca tradicionais. Ferramentas como o Google ou o Bing são ótimas para a execução de pesquisa avançada, inclusive com o uso de operadores, mas a maioria dos usuários sempre tentou abordar o campo da busca como um espaço para fazer uma pergunta e obter uma resposta rápida sem a necessidade de visitar um site. Com algoritmos de inteligência artificial, esse paradigma pode mudar, com o usuário perguntando de forma natural e o buscador respondendo diretamente. Se essa mudança realmente acontecer, isso pode significar o fim do Google como conhecemos, o fim da otimização para buscadores e uma queda maciça no tráfego da web. Concordo. Concordo e assusta, né? Porque até a gente, enquanto criador de conteúdo, pensando lá até no site código-fonte que foi lançado, tudo isso seria afetado, né? Foi lançado, parece até que é recente, né? Não, ele é muito mais velho, tá, gente? O códigofonte.com.br foi o pai do Código-Fonte TV, que por sua vez é o pai do compilado, olha. Mas isso é uma retroalimentação e a gente já falou sobre isso. Essas inteligências artificiais, elas são alimentadas, e no caso do ChatGPT, se você fizer perguntas mais atuais, por exemplo, de 2022, ele já não responde, ele diz que ele só tem informações até abril de 2021. Ou seja, ele precisa se retroalimentar para se atualizar. Agora, se de alguma forma você utiliza um buscador que já te dá a resposta e sem a necessidade de você gerar conteúdo dentro de um site, por exemplo, né? Qual é o estímulo que você tem para continuar gerando conteúdo dentro de um site? Não tem. Então, acaba que uma cadeia de geração de conteúdos, em algum momento, ela vai morrer diminuir. ali, né? Vai diminuir. Mas, ao mesmo tempo, a gente utilizando o ChatGPT, a gente fica abismado e vê que é uma ferramenta incrível. Então, tentar também fazer com que ela não vá para frente, né? Por conta, não, mas aí vai acabar com o que a gente está acostumado hoje, com os mecanismos de busca, com várias outras coisas, não é a solução também, né? Não dá para parar a tecnologia. Vamos acabar encontrando um outro modelo de busca que já te responde à informação. E o Google já vem fazendo isso há muitos anos, né? Muitas coisas que você pergunta para o Google, por exemplo, sei lá, cotação do dólar. Ele vai te dar a cotação do dólar. Ele não vai te dar um link. Ele vai até te dar um link para você ver a cotação do dólar. Mas ele já vai buscar essa informação e já vai te mostrar. Letras de música, letras né? De algo música. Que, poxa vida, a gente conhecia diversos sites aí de letras de músicas que traduzia, né, música para português. E hoje também já aparece ali de cara. Ele já incorpora na busca do resultado vários tipos de informação. Sei lá, pode usar como calculadora, você pode usar de várias formas diferentes. Então, não é mais só já não era, né? Só uma resposta com uma lista de links. E com a introdução de inteligências artificiais dentro dos resultados, vai diminuir ainda mais essa lista de links. Agora, um outro ponto que a gente abordou aí na notícia, né? E aí, será que vai ser a vez, então, do Bing e talvez até do Edge realmente agora surgirem com muito mais força? E destronarem aí o Chrome e principalmente o buscador do Google? Então, essa é a pergunta de $1 bilhão de dólares. Não é nem mais milhão. Não. E a gente vai falar ainda no compilado sobre ChatGPT e a Microsoft. Né? Aguarde e confie. Aguarde e confie. Novo Vue.js promete modo vapor. Esse é o nome. Pois é, estranho, mas é isso. Em uma postagem publicada no primeiro dia do ano, Ivan Yu, criador do Vue, explicou quais são os planos para o futuro imediato. O principal destaque fica por conta do Vapor Mode, uma estratégia de compilação alternativa. A partir desse novo modo, será possível compilar single-file components do Vue em uma saída JavaScript que seria mais eficiente, usaria menos memória e exigiria menos código runtime de suporte do que a saída obtida hoje com o processo de compilação DOM 0 existente. Ainda não há uma previsão de quando esse Vapor Mode estará disponível, mas ele está confirmado para o Vue 3.3.
Além do Vapor Mode, a próxima versão do framework receberá também suporte para tipos importados externamente, Script Setup, em macros. Por outro lado, Ivan Yu aproveitou o comunicado para informar também o que não vai entrar na próxima versão do framework. São funcionalidades que já tinham sido anunciadas anteriormente, mas seguem apenas em estado experimental. Entre os recursos adiados estão Suspense, um processo para orquestrar dependências assíncronas em uma árvore de componentes, e Reactivity Transform, um conjunto de transformações de compilador que utilizam as APIs de reatividade do Vue. Essas duas funcionalidades e outras sugeridas pela comunidade só serão liberadas em versões futuras, do Vue 3.4 para frente. Eu vi também que eles alegaram que vão tentar fazer aí atualizações menores, né? E liberando justamente um número maior de atualizações para que às vezes não está empacado em uma determinada funcionalidade que é mais complexa e às vezes eles deixam de liberar outras funcionalidades que já estão prontas. Então esse também é um dos planos aí para 2023. A estratégia do Dino também era essa, né? Eles estão fazendo isso. Eu acho que isso aumenta até a adoção, porque quando você começa a usar e você vê, putz, faltou isso, está faltando isso, está faltando isso, e você vê a coisa acontecendo, né? Vê a coisa sendo implementada rapidamente, você vê que a coisa, né, o ecossistema tá forte. Mas quando as coisas demoram, e a gente entende por que demora também, né? Nada é tão simples assim. Putz, encontrei um problema aqui, vamos. Se você não tem uma comunidade forte no entorno, às vezes, e a gente viu, por exemplo, no caso no PHP, quando saiu o PHP 8, várias libs, como o PHP Unity, que é amplamente utilizado, demorou para sair, para ser atualizado. Então, a gente sabe que mesmo sendo open source, tem uma comunidade no entorno, às vezes é só 3, 4, 5, às vezes 2 pessoas só que colocam a mão no core ali mesmo e elas não têm disponibilidade de tempo para fazer tudo. Não consegue atender a né? todas as demandas que chegam ali, né? E aí realmente acontece isso. Você está trabalhando numa demanda que é crítica e que exige muito tempo para ser liberado, automaticamente aquelas menores ali ficam esperando, né? Dependendo dessa. E aí, imagina, você está fazendo uma atualização grande, você tem que ficar postergando muito tempo, isso dá uma esfriada também. Sim. Mas a estratégia de fazer coisas, lançar coisas menores e num período de curto espaço de tempo, eu acho que é uma estratégia acertada. A Amazon volta a cortar milhares de funcionários. Nuvens sombrias param sobre a Amazon. A gigante cortou cerca de 10 mil postos de trabalho no final de 2022. A gente falou aqui no compilado e também lá no Código Fonte TV. E começa 2023 anunciando um novo corte ainda maior. Dessa vez serão 18 mil funcionários que serão desligados da Amazon de uma vez só. Na rodada anterior, o impacto maior tinha sido nos setores de livros e dispositivos, mas agora serão afetados principalmente os profissionais das áreas de pessoal, experiência, tecnologia e lojas. Os funcionários afetados começarão a ser avisados a partir do dia 18 de janeiro. O plano original era emitir o comunicado somente depois de contatar as equipes, mas um vazamento para a imprensa precipitou o processo e a Amazon escolheu o caminho de confirmar a decisão. Andy Jassy, CEO da Amazon, assina um memorando que traz as más notícias. Nas palavras do executivo, a Amazon resistiu a economias incertas e difíceis no passado e continuaremos a fazê-lo. Essas mudanças nos ajudarão a buscar novas oportunidades de longo prazo com uma estrutura de custos mais forte. Para aqueles que serão desligados, o CEO garantiu que haverá pagamentos de desligamento, benefícios transitórios de seguro de saúde e suporte de recolocação de trabalho externo. Andy Jassy também agradeceu pelos serviços prestados. Vocês fizeram uma diferença significativa na vida de muitos clientes. Bom, nós tínhamos também falado sobre essas demissões, né, num vídeo do Código Fonte, e no caso da Amazon também citamos que ela provavelmente faria mais em 2023 e é isso que está acontecendo. A gente ainda vive em momentos incertos, principalmente por conta de guerra na economia americana, que precisa mostrar ali uma força, né, para passar, se ela vai entrar em recessão ou se não vai. Então, esses movimentos, quando a gente fala de empresas como a Amazon, que emprega milhares e milhares e milhares de pessoas, quando ela faz esse tipo de movimento, assusta, porque sempre o número é muito grande, mas é verdade que se não der uma ajeitada na casa também, a saúde da empresa corre risco também, né?
Acho que é inevitável, né? E nós até quando exploramos um pouco mais esse assunto no código-fonte, nós vimos que o número de funcionários que foram contratados na Amazon ainda era muito superior a essas demissões que estão sendo feitas. A Amazon, em especial, foi uma daquelas empresas que durante a pandemia teve um crescimento monstruoso e que agora realmente ela não vai conseguir manter, né? Graças a Deus as coisas estão voltando ao normal, então as pessoas voltaram a ir para as ruas, às vezes as compras que eram feitas na Amazon agora já voltam a ser feitas nos shoppings e em lojas comuns, e tudo isso tá necessitando realmente um reajuste completo da Amazon, de demanda, né? De demanda, isso, e de tudo, né? Ela previu um crescimento muito grande baseado nesses 2 últimos anos, e que agora vem arrefecendo, né? Então, eu vi até um comentário de executivos da Amazon mesmo dizendo que a grande aposta para eles nesse momento turbulento é a AWS mesmo, é o serviço de nuvem dela, que além de ser utilizado por ela, centenas também de milhares de empresas a utilizam, é o serviço de cloud mais utilizado, né? Uhum. Então, mostra também que nesse setor, na área de tecnologia, a Amazon ainda é uma fortaleza e, nesse sentido, assim, puxando brasa para o nosso lado aqui, né, para desenvolvedores, tudo, acredito que ela vai se recuperar investindo também em tecnologia. É um setor para ela que gera muita receita e que nesse setor ela vai continuar investindo. E que também foi um setor que cresceu muito com a pandemia, né? Querendo ou não, muitas empresas tiveram que ir para o online. E a Amazon, como você disse, é aquela top lá quando se fala em serviço em nuvem, né? Vulnerabilidades em plugins do WordPress se tornam alvos outra vez. Quem trabalha com WordPress ou qualquer outro CMS já conhece o mantra: mantenha tudo sempre atualizado. Pesquisadores de segurança detectaram uma nova campanha de inserções de malware em centenas de sites a partir de vulnerabilidades encontradas em versões obsoletas de mais de 30 plugins. O malware Linux-based instala um backdoor que infecta o site. A partir desse momento, o processo redireciona qualquer clique do visitante em qualquer área da página para endereços maliciosos. O ataque também desabilita o registro de eventos e entra em hibernação, dificultando a detecção do incidente até despertar novamente e repetir o processo. O lado triste do ataque é que ele explora brechas de segurança que já foram corrigidas no passado. O principal alvo do malware, batizado de Linux Backdoor WordPress Exploit, são plugins de métricas da web e chat em tempo real, mas a lista é bastante ampla. Mais uma vez, a falta de manutenção de administradores coloca em risco a segurança de usuários. Tudo indica que o malware está em operação desde 2020, mas o número de endereços atingidos vem aumentando. Um levantamento por sinais do malware aponta mais de 1.300 sites afetados, inclusive páginas brasileiras. A solução para o problema é manter sempre os plugins atualizados, assim como o próprio WordPress. Pois é, né? Como nós falamos, é um mantra manter tudo atualizado, mas nós sabemos aqui, né, por experiência própria, que não é sempre tão fácil você conseguir manter todos os sites que você desenvolveu ao longo do tempo, todos atualizados. Mas não tem muita escolha, né, Gabriel? Não, o WordPress, ele também não é tão simples assim nesse processo, né? Apesar dele tentar simplificar o processo, até hoje ainda ocorre casos de você, na hora de atualizar um plugin, quebrar o teu site, e aí você não conseguir reverter, porque você, às vezes, não consegue acessar mais o site, né? Então, não é tão simples. Então, a gente vê muita gente com o pé atrás, às vezes, de atualizar. E quando você coloca, às vezes, atualização automática também, não dá tão certo. Não, ele atualiza quando você vai ver, deu problema. É tipo a atualização do Windows, sabe? Também. A pessoa fica meio assim, nossa. Não, vou esperar um pouco aí, ver como é que vai ser. E é engraçado que para outros ecossistemas, assim, você vai Linux, você atualiza de boa, com o pé nas costas, você vai fazer algumas atualizações, né, sei lá, quando o Git, algumas coisas você atualiza, você fala, pô, vai continuar funcionando, tudo de boa. Tem coisas mais simples, né? Navegador, você atualiza sem pensar, né? Automático. Você continua ali utilizando, mas WordPress ali... Pois é sempre complicado. O que a gente aconselha também é atualizar, né, obviamente,
Mas a gente aconselha também você sempre ter um ambiente de staging para você fazer esses testes de atualização. Isso, não vai atualizar lá em produção, porque aí depois não consegue mais acessar e já era. E ele mesmo recomenda isso, né? Faça atualização, mas faz backup primeiro, faz... Então, tudo isso torna muito burocrático fazer esse tipo de atualização. Já trabalhamos muitos anos com o WordPress e muitos projetos ao mesmo tempo. E é complicado, cara, porque, pô, se você trabalha, sei lá, com 10 plugins, tá? Que para muitos sites aí, às vezes, nem é tanto. E você precisa atualizar o WordPress, atualizar os plugins, você perde muito tempo durante a semana só atualizando. E aí você é freela, você é uma empresa de desenvolvimento, tem vários clientes, muitos deles só te pagaram ali para você realmente desenvolver o site, não tem uma manutenção envolvida, você despender todo o tempo para atualizar todos esses sites, a gente sabe que é complicado, né? Não é muito simples. Pois é. Como promessa e dívida, voltamos a falar do ChatGPT, que ele pode levar a OpenAI a valer 29 bilhões de dólares. Eu acho que vale até mais. A OpenAI, empresa de pesquisa e inteligência artificial, está em negociações para vender suas ações através de uma oferta de compra que valorizaria a empresa em cerca de 29 bilhões de dólares. O fundo de capital de risco Thrive Capital e Founders Fund estão planejando comprar as ações de acionistas existentes, como os funcionários. A sensação do momento é o ChatGPT, o chatbot da OpenAI, que é um software projetado para imitar uma conversa humana com base nas solicitações do usuário e pode responder a uma ampla gama de perguntas enquanto imita os estilos de fala humana. A empresa espera que os negócios aumentem, pois apresentou aos investidores dizendo que a organização espera faturar 200 milhões de dólares no próximo ano e 1 bilhão de dólares até 2024, de acordo com a Reuters, em dezembro. Lembrando que lá em 2019, a Microsoft foi a empresa que injetou 1 bilhão de dólares para aprimorar seu sistema de buscas, o Bing, e que agora já está aí colhendo os frutos. Vide a notícia que a gente disse lá no início. Então a Microsoft colocou dinheiro na OpenAI e já visando o Bing e agora está colhendo muito. Já está colhendo ali o GitHub Copilot, tudo bem que tem muito problema rolando também em torno disso, mas é um produto, né? É um produto que já está contribuindo aí no faturamento também da OpenAI e, de certa forma, veio para ficar. Tu imagina agora o ChatGPT, quanto de produtos já não dá para gerar em torno dela. E eu me arrisco a dizer o seguinte, ó, essa notícia, por exemplo, eu usei o ChatGPT. Sabe o que eu fiz? Eu peguei essa notícia que saiu lá na Reuters, coloquei lá e pedi assim, traduza para mim, por favor, e ela pegou e traduziu o texto. Obviamente eu conferi, adicionei aqui uma coisinha ou outra, mas ela gerou para mim isso. Então, já poderia ser um tipo de serviço de, sei lá, tradução de alguma forma, né? Eu até mandei o link da notícia para ela traduzir. Ela disse, não, eu não tenho acesso a links externos, não sei o quê. Aí tudo bem, ela está bloqueada nesse sentido. Mas eu posso pegar o texto e colocar lá, e aí eu refiz esse texto da notícia. A gente tá para fazer um vídeo no Código-Fonte, e a gente falou disso na semana passada. Se você quiser, já comenta também aqui, pedindo para a gente fazer o vídeo sobre o ChatGPT. Só que a gente quer fazer do ponto de vista, falar também do ponto de vista técnico, que a gente já fez lá atrás, quando lançaram a GPT-3, tá? Mas a gente quer também mostrar que tipo de produtos que podem ser criados, até para gerar renda, utilizando o ChatGPT. Acho que dá, né? Interessante, né? Acho que dá para fazer. Com certeza dá. Então, do ponto de vista, por exemplo, de programação, dá para fazer muita coisa. Que, por exemplo, eu peguei uma funçãozinha minha, velhinha, e coloquei lá e pedi para o ChatGPT refatorar. Conseguiu, e ficou legal. Então, para você ver... Assustador. É só o que eu tenho a dizer. Então, no ponto de vista técnico, de desenvolvimento, por exemplo, eu peguei também um texto e pedi para ela resumir o texto. Ela resumiu, ficou muito bom. Então, para quem gera conteúdo, para jornalista, para copyright,
Já tem produtos, inclusive, né, empresas que estão utilizando a GPT-3 para isso. No caso aqui no Brasil tem até a Infinity Copy, que já fizemos também vídeo. Já utilizamos também, é super muito interessante. Legal. Que está investindo também nessa área de geração de imagens. Então, a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse ano com a OpenAI e outras iniciativas também. A gente vai ver agora o Google correndo muito atrás disso. Muito. Nós até brincamos no último episódio, se você tinha sentido que o Google tremeu, né? E agora, então, tá tremendo mais ainda, né? Porque, enfim, óbvio que ele já estava olhando para isso e pensando justamente nas intenções da Microsoft, porque lá atrás já fez um aporte gigantesco na empresa que tem essa tecnologia. Então, é difícil você correr atrás agora e lançar algo que seja compatível, né? Bom, Mas... é impressionante, mas tem também os seus defeitos, tá? A gente também não pode achar que, né, é perfeito. Foi o que a gente já falou na notícia anterior, vai quebrar muitos paradigmas, vai sofrer justamente com direitos autorais, porque, querendo ou não, ela foi alimentada de alguma forma, então talvez o que a gente está vendo hoje acontecer com o GitHub Copilot vai acontecer também com o ChatGPT. Então, tem muitos pontos e acho que muitas coisas que a gente ainda nem sabe que vão acontecer. E pequenos erros, assim, por exemplo, no vídeo que a gente lançou essa semana, a gente perguntou para ela, a gente até inseriu isso lá no vídeo, lista de linguagens de programação que são boas para a inteligência artificial em 2023. Ela elencou várias linguagens e colocou lá Java e disse que Java era de baixo nível, por exemplo. Errou rude aí nesse contexto. Mas, de certa forma, ela gerou um texto interessante, mas ela comete esse tipo de erro. Mas acho que nada que vá falar assim, nossa... Nada que você não encontraria em algum artigo na internet também, né? Pode ser. Mas, de qualquer forma, tem os seus defeitos, mas a ferramenta é incrível. Mas, então, estamos preparando um vídeo para apresentar para vocês possibilidades também que ela tem e que pode gerar produtos e que pode gerar também renda para as pessoas, né? Isso que é interessante. Então, deixa aí o seu comentário, pede, porque quanto mais pedidos tiver, mais a gente se empolga aí para fazer esse vídeo. Chegamos aqui no Breakpoint, aquele momento em que nós pausamos as notícias e trazemos um caos, contamos uma história, seja profissional ou pessoal nossa. E hoje o Gabriel que escolheu esse tema, ele trouxe aqui os desafios de sermos um casal e sócios ao mesmo tempo. Porque várias pessoas perguntam isso pra gente, né? Como é que é? Como é que vocês fazem? Isso dá certo? Teve uma vez, eu não lembro onde é que foi, mas o rapaz falou que tentou e que não deu nada certo, que no final eles descobriram que ou era o casamento ou era a sociedade. A gente recebe esses depoimentos de pessoas que seguem a gente e também amigos nossos também, dizendo, não, se eu tivesse que fazer alguma coisa com a minha esposa ou com o meu marido, não ia dar nada certo. E a gente entende também esse contexto, né? Mas no nosso caso, antes de nós virarmos um casal, de casarmos efetivamente, a gente já criou nossa empresa, então a gente virou sócio antes de ser casal. Mas, ao mesmo tempo, foi tudo um pouco junto e misturado, porque nós já namorávamos, né? Então, não foi totalmente separado. Assim. E a gente já queria casar. Já. Então, aquela coisa, se não desse certo a sociedade, provavelmente lá atrás acabaria também o namoro, né? Ou não? Não sei. Que pergunta. Acho que não, né? Bom, de início, eu acho que a gente tem que voltar lá no passado, né? Eu e Gabriel, antes de nós começarmos a namorar, nós já éramos muito amigos no colégio. E a gente já fazia trabalho juntos, aquele trabalho em grupo, dentro de sala de aula e tudo mais. A gente já sempre se deu muito bem nesse ponto. Então, acho que talvez... por essa afinidade que nós temos de trabalhar junto, ficou muito mais fácil a sociedade e, de certa forma, até o casamento, né? Então, acho que uma coisa acaba ficando um pouco misturada com a outra. Mas o que nós tentamos aqui, nós temos algumas regras e a gente tenta realmente não deixar que uma coisa influencie na outra. Então, se a gente brigou, sei lá, por causa da pasta de dente no banheiro, que ficou destapada, a gente não vai chegar aqui e descontar na hora da gravação. A gente tenta manter as coisas separadas. Então, mas isso aí é de personalidade. Sim. Então, por exemplo, se, sei lá, eu não ligasse para a pasta de dente, mas você ligasse muito para a pasta de dente, aí a coisa não ia dar certo. E às vezes tem pessoas que realmente não conseguem separar né? esse ponto. Então, nesse sentido, a gente precisa ser parecido. A gente
tem que relevar coisas que estão na nossa vida pessoal. E se engana quem acha que a gente não discute, não briga. Não tem problemas. Nós temos problemas, né? Só que a imagem que passa é que é tudo lindo, maravilhoso, a gente está sempre de boa. E não, a gente é muito cri-cri com o nosso trabalho, por exemplo. Eu sou muito, Vanessa menos, eu sou mais. Chato pra caramba. Eu sou mais chato realmente. Não sei, cara, é um perfeccionismo ou uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo a gente se entende. Então o Gabriel tem talvez esse perfeccionismo mais aguçado, mas eu também tenho. Então eu entendo que às vezes quando ele tá reclamando de determinado ponto, não é pra ser chato, é porque aquilo dali dá pra ser melhorado, entendeu? Então a gente consegue entender e a gente se entrosa muito bem nisso. E eu acho que outra coisa que faz a gente e aí, fluir muito bem... quando a gente tá gravando aqui, pô, rola algum estresse, cara... A gente corta. Aqui, a gente corta. Não, mas o que acontece é que a gente vai, discute, não sei o quê, mas, cara, acabou naquele milissegundo. A gente não leva aquilo ali à frente. Não leva pra frente. E outra coisa, se for alguma coisa que realmente tem que ser levado à frente, a gente senta e conversa. A gente também não vai fingir que não existiu. Sim, então, senta ali, conversa, discute o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que dá pra melhorar, o que não dá. Então, ter esse diálogo, acho que é fundamental e qualquer pessoa, em qualquer tipo de relacionamento, vai falar isso. A gente já falou em um outro compilado, quando a gente está falando de coisa pessoal, e a gente pode voltar nisso. A gente só não dá importância a coisas que não têm importância. Como a pasta de dente. Como a pasta de dente. Então, é como o meu irmão me falou alguma vez, tem que ser homem-lama, você não absorve estresse. Então, se alguma coisa te estressou naquele momento, ok, você resolveu, ok. Bola para frente, cara... Esquece que é troço. Nunca mais pensa naquilo, entendeu? Só se alguma coisa voltar a acontecer, sei lá, milhões de vezes. E aí você, no seu interior, ou você releva, tipo assim... De verdade. Isso aqui não vai mudar. Não vai mudar. Isso, atura. Ou atura... ou você vai ficar brigando o tempo inteiro. Mas aí você tem que fazer uma escolha. Abre mão ou não abre mão. Né? Mas quando são coisas que você realmente fala assim, pô, mas isso não tem tanta relevância. Ou... Às vezes aquilo te incomoda demais, aí você precisa parar, sentar, conversar, não sei o que, tentar arrumar. Ou aquilo não tem relevância, você tem que mudar a sua cabeça, tipo, que se dane, bola para frente. E esse é o ciclo da vida, você faz isso em negócios e faz isso em casal também, né? Uhum. Agora, enquanto sócios, enquanto casal também, mas enquanto sócios, eu acho que a gente tem que ter um objetivo muito similar, né? Eu acho que não daria certo se eu e Gabriel tivéssemos cada um tentando andar para um lado. Então, nós teríamos diversas divergências e muitos problemas. Então, acho que ter esse mesmo pensamento, ter a mesma forma de pensar até em como investir o que você ganhou ali naquele momento. Investir na câmera, por exemplo. Mas esse aí, meu filho, os dois aceitou porque não tinha o que fazer, né? Chorando, nós falamos, tá bom. Não, mas quando você, às vezes, tem um projeto bem sucedido, sobrou um dinheirinho, o que nós vamos fazer aqui com isso? A gente vai utilizar enquanto casal, nós vamos investir enquanto sócio, nós vamos colocar na empresa. Vamos comprar uma bolsa nova. Entendeu? Agora eu vou tirar um ano sabático e dane-se, vou deixar o Gabriel trabalhando aí durante esse ano sozinho, né? Se não tiver esse alinhamento, já era. Já era, exatamente. Então, imagina, se eu tivesse querendo tirar o ano sabático e o Gabriel quisesse investir em comprar uma outra câmera ainda, não daria certo. Não, então, sim, mas aí, por exemplo... Tem que ter esse mesmo objetivo, né? Se você falar assim, não, eu quero em algum momento tirar um ano sabático. Se fosse um objetivo de vida seu, a gente em algum momento vai se preparar para isso. Sim. Certo? Não do tipo, amanhã... eu quero hoje. Eu quero hoje. Não, aí não dá certo nada. Tem que ter planejamento, ainda mais quando a gente está falando aqui de grana, tudo. A gente tem que ter um alinhamento, num certo sentido. Sim, né? E aí, nesse caso, envolve justamente tudo junto, né? Porque a gente fala de vou tirar um ano sabático que eu quero hoje, tá, mas envolve a sociedade, envolve o casal, envolve a família. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e planejado. Então, acho que o fato de nós dois termos os mesmos objetivos ajuda bastante, né? É igual eu não sei se vocês já viram no Instagram o Roberto Amado, né? Ricardo Amado, que ele falou alguma coisa nesse sentido, assim, só se vive uma vez. E foi assim que o seu nome foi parar no Serasa, né? Então, se a gente
Se um pensasse assim e o outro fosse super conservador ainda no dinheiro, pensando em guardar um pouquinho pro futuro e tudo mais, não daria certo, né? A gente sairia no tapa. Espero que você tenha gostado desse Breakpoint. Falamos um pouquinho de como é o nosso pensamento aqui enquanto sócios, casal. Diz aqui nos comentários também se você trabalha com o seu companheiro, sua companheira, como é que funciona aí para vocês esse processo, né? Como é que vocês resolvem os arranca-rabos que rolam? Porque inevitavelmente eles acontecem. A gente tenta resolver com bom humor, né? Tem isso, Gabriel. Ainda bem que nós dois visamos esse lado. Ao invés olhar o de lado se positivo estressar também muito, dos a gente problemas. Isso daí ajuda. Olha, o Gabriel tava finalizando, mas eu vou ter que falar mais um pouquinho, né? Outra coisa que acontece muito comigo com o Gabriel é que nas piores situações, naquelas em que nós estamos ali na porcaria, vamos dizer assim, a gente consegue se fortalecer enquanto casal. Então, isso daí é algo que nos ajuda muito a superar os desafios, tanto no casamento quanto na sociedade, né, Gabriel? Então, Exato. Fica a dica aí. Fica a se dica. fortaleça naqueles momentos de merda. Falando assim, falei, pronto. Me siga para mais dicas. E no Código Fonte essa semana tivemos um videozinho. Estamos voltando na próxima semana, segunda-feira, já vai ter dicionário novo, com cenário novo, tudo bonitão. Ficou bonito, né? Ficou bonito, mas nós continuaremos de jaleco. A Vanessa já deu até spoiler no Instagram. Ai. Aham, viu? Nesse momento o Gabriel brigou comigo. Falou, você já tá dando? Eu falei, já era, posta, vai. Mas essa semana saiu um vídeo e a gente falou sobre os rankings das melhores linguagens para 2023, né? E elencamos alguns rankings, comentamos alguns rankings e principalmente fizemos perguntas. Ranking para quê? Melhor linguagem para quê? Melhor linguagem que paga mais? Melhor linguagem de aceitação? Todo mundo fala, depende para quê? Então, a gente fez algumas perguntas no vídeo e vai instigar você a responder o que você precisa nesse momento, e aí você vai atrás do ranking que você quiser, né? Mas nós trouxemos vários para você, então fica a dica, assista o vídeo. E como sempre, nós separamos alguns comentários que afagaram o nosso coração, ou não, também, porque às vezes a gente traz uns que nem tanto. Trouxemos. Mas esse em especial, olha só, do compilado 83, que foi o último, que vai concorrer à camiseta, né? Então já fica a dica, comenta nesse episódio para você concorrer a uma camiseta no próximo episódio. Mas esse em especial, da Kawane Kellen, falou o seguinte: eu conheci o canal de vocês pelo meu pai, que é fã do Código Fonte TV, e agora estou começando a acompanhar os compilados. Tenho 17 anos e estou adorando o canal. Seus vídeos me ajudam demais. Obrigada pelo conteúdo informativo, interessante e pelo humor incrível de vocês. E ela colocou lá a hashtag Fiquei até o final, feliz 2023. Olha só, Gabriel, o Código Fonte está passando de geração para geração. Mas nós já estamos em outra geração, realmente. Já são 7 anos fazendo vídeo aí no YouTube. A gente com certeza já está pegando uma nova geração, principalmente pessoas que se interessam por tecnologia, estão, às vezes, entrando numa faculdade, entrando num curso, se especializando, entrando no mercado. A gente recebe direto isso, né? E a gente fica muito feliz. A Kawane está lá com 17 anos e foi indicada pelo pai, cara. Poxa, isso é muito legal, né? Então, um grande beijo para você e pelo seu pai também. A Rochelle Edenes disse assim, ó: assisto a todos os vídeos de vocês, mas acabo esquecendo de comentar. Esse ano de 2023, vou comentar em todos. Uhul, adorei. Esse foi o melhor comentário. Nossa, muito obrigado. Esses comentários que vocês fazem no compilado, no episódio do compilado, e também lá nos vídeos do YouTube, do Código Fonte, cara, ajuda demais o canal. Isso ajuda, né, o algoritmo a espalhar e fortalece também. Tem vários comentários que são legais, que geram discussões dentro do vídeo e são muito interessantes, porque às vezes eles acrescentam o que do conteúdo que a gente colocou ali, do que a gente opinou. Então é sempre bom comentar. E comentar de todo tipo, né? Pode comentar de todas as formas. Então, a Rochelle está certíssima e a partir de agora ela vai comentar em todos os vídeos e a gente vai dar like, vai dar um coraçãozinho em todos os comentários dela. O Rafael Lima também no compilado 83. Melhor podcast e canal Tech sempre. Parabéns, vocês são demais. Seus conteúdos me fazem sentir muito animado para consumir. E ele também ficou até o final, viu? Muito obrigado, Rafael. Lucas, ele disse no vídeo lá do ranking, né, de linguagens: C# me possibilitou mudar para a Europa. Hoje vivo em Amsterdã, na Holanda. Gostaria de enfatizar que não importa qual stack você goste, o inglês é necessário. Não basta saber o básico, tem que saber falar, entender e ser entendido. Traga
o inglês para a sua rotina e você vai aprendendo sem nem perceber. Olha, o que o Gabriel falou de um comentário que vai gerando, né? Esse aí teve 69 likes no dia que a gente printou esse comentário para colocar aqui. E 11 é respostas. Super interessante, O Henrique Castro também nesse vídeo. Eu fiz minha carreira mais de 30 anos de TI. Desde o antigo APL, Clipper Summer 87, passando por C, VB, Delphi e, mais recentemente, PL SQL da Oracle, Python e JavaScript. Mais importante que a linguagem em si é saber transformar os requisitos solicitados em solução que entregue valor. Perfeito, Henrique. Concordo 100%, respondi isso lá para ele e colocamos aqui no compilado porque no final das contas é isso, é entregar valor. Não interessa a tecnologia. Nunca case com uma determinada tecnologia. A gente já falou isso várias vezes também no canal, né? E aí o Michel fez uma crítica aqui, ó. Michel Amaral Rios, super construtiva. Poxa, se eu tivesse assistido esse vídeo no início dos meus estudos, eu teria desistido, pois dá a entender no início que saber inglês é o mais importante. E muita gente não gosta, não consegue aprender, não quer aprender em outros vídeos. Vocês já disseram que não precisa de fazer em inglês. Agora, dizer que precisa está no topo 1 da lista. Cuidado, eu teria desistido se não soubesse que não precisa ser fluente, como vocês descrevem no vídeo. Apenas o básico que aprende no dia a dia mesmo. Eu acho que para fazer a propaganda, vocês fugiram dos seus princípios. Não, até eu vou comentar, porque até quem falou que deve estar lá no top de prioridades foi justamente eu. Não que talvez seja mais importante do que saber a lógica de programação, às vezes foi uma figura de linguagem ali que eu falei e que você interpretou de um jeito muito literal. Mas eu acho sim importante você saber falar o inglês, justamente até o rapaz que nós comentamos aqui antes falou a respeito disso, né? Quando você quer, ele foi para Amsterdã e o inglês, nesse caso, foi fundamental. Então, acho que hoje, para você buscar outras vagas que não estejam só aqui no Brasil, mesmo trabalhando daqui, nesse caso, sim, o inglês fluente vai ser fundamental, né? Sim, a fluência nesse caso que a gente citou, até por conta da nossa parceira no vídeo, que foi a Cambly, é para conversação, né? Obviamente, se você não sabe zero de inglês, tá? Você não sabe nada, e vai aprender programação, você vai ter que aprender o básico, porque o mínimo ali das expressões, das linguagens estão em inglês, né? Então não vai ter jeito. Aí no momento que você sentir a necessidade, por exemplo, de ler alguma documentação que precise de inglês, obviamente tem muita coisa já em português, das documentações oficiais, mas um material ou outro acaba sendo em inglês, né? Às vezes, por exemplo, até a resposta no Stack Overflow tem em português, mas muitas soluções estão lá em inglês. Então, é necessário, né? Agora, nesse caso do vídeo, a gente falou bastante sobre carreira internacional, você se desenvolver para trabalhar para fora, ou às vezes para uma empresa daqui, mas que precise do inglês também para se comunicar, porque tem muita empresa brasileira que presta serviços para clientes no exterior e às vezes você precisa se comunicar em inglês. Então foi nesse sentido, até porque o Cambly é uma plataforma de conversação. Mas não tem problema nenhum, eu acho que foi uma questão só de comunicação, né? Perdeu um pouco da comunicação. A gente sempre fala da importância do inglês na nossa carreira, não que seja 100% para aprender a programar, você realmente vai precisar de um básico, mas para você desenvolver na carreira, não tem jeito, tem que falar inglês, né, cara? Tem que saber um pouco do inglês mesmo. O Henrique Contato, lá no vídeo sobre Seja um Cientista de Dados, ele disse assim, o canal mais alegre do assunto TI aqui no YouTube. Ótimo conteúdo, sejam sempre assim. Obrigada, Henrique. Muito obrigado. E o Fernando Takeshi, um grande beijo. Esse aqui é um fanzaço, já é VIP. Joseense. É verdade. Quando nós falamos que quando ele estiver aqui, nós iremos nos encontrar para tomar um café, Fernando. E ele falou assim, a mais importante é o inglês. Ficar limitado ao mercado nacional é uma loucura. Então, acho que ele complementa um pouquinho aí do que nós falamos a respeito do inglês, né? Inclusive, a resposta que eu dei a ele, e ele é uma dessas pessoas também que atua no exterior, ele já atuou em alguns países, eu nem sei qual país que ele está trabalhando agora, mas ele sabe da importância do inglês. Thalita Silva, lá no vídeo de PO, disse o seguinte, gosto desse canal porque, além desse casal ter uma vibe leve, explicam de forma simples conceitos de programação que muitas das vezes outros gurus complicam. Ao invés de esclarecer, confundem. Tenho um pacote completo de programação de uma escola de TI, mas sempre dou uma olhada aqui para complementar o conhecimento quando a mente dá um nó. Parabéns pelo conteúdo.
Muito obrigada, Thalita. Assim, nós ficamos muito felizes em ver esse tipo de comentário, porque é exatamente o que nós nos propomos a fazer aqui no Código... Aqui não, porque nós estamos no canal do Compilado, né? Mas no Código Fonte TV, que é simplificar um pouco as coisas, né? Principalmente no dicionário do programador. E esse de POO, então, eu tô vendo que foi o nosso primeiro cenário lá, então é um vídeo bem antigo. E a gente usou caneta, não foi? A gente usou alguns objetos para simular ali a programação orientada a objetos. Foi. O Adilson de Oliveira Manuel, no primeiro dicionário, que foi sobre pair programming, disse: vim de janeiro de 2023 trazer uma mensagem que esse canal vai evoluir de uma forma exponencial e ajudando, assim, milhares de devs em todo o mundo. Ai, Adilson, seria tão bom ter ouvido essa sua mensagem lá quando nós lançamos o Pair Programming. Muito obrigada. Muito legal. E o Marcos Becker, para finalizar aqui, ele, no vídeo que a gente falou sobre funções, né? A capítulo 3. Nossa série aí de trazer ali, capítulo a capítulo, o livro Clean Code. E estamos preparando novos vídeos, tá? Sobre os próximos capítulos. Ele disse o seguinte, ó: até parei de ler o livro, vou ficar só nos vídeos dessa minissérie. Marcos. Muito obrigado pelo seu Sim. comentário, mas você viu que no vídeo a gente recomenda que você leia o livro. Não faça isso, não. Nós trouxemos ali um resumo, a gente tenta simplificar as coisas, tenta mostrar ali, às vezes, um ponto de vista diferente com relação aos exemplos, mas é muito importante que você leia o livro. Então, tudo bem, talvez você pode assistir o vídeo, depois ler o livro, aquele capítulo específico, né? Mas vai lendo junto com os vídeos, isso exatamente. Pode ser também, pode ser legal. É válido. Agora, tem coisas que estão ali no livro, e o próximo vídeo provavelmente vai acontecer isso, que a gente vai discordar um pouco ali do que está escrito, tá? Também pode acontecer isso, né? A nossa experiência, às vezes, foi um pouco diferente do autor, então a gente não vê, às vezes, da mesma perspectiva. Por isso que programar é uma arte, né? Acaba sendo uma arte. Cada um tem uma visão um pouco diferente. E agora chegou o momento feliz, né, do compilado. Mas por que? Antes estava triste, Gabriel? Não, é um momento feliz para quem comenta, porque todo mundo que comenta, de alguma forma, está esperando esse momento, que é o dia do sorteio da camisa do compilado. Camisa... Será do compilado mesmo hoje? Vamos, a gente não discutiu isso antes. Não, vamos fazer. A gente tem outras camisas, tá? Vai estampa surpresa. Essas aí foram as de Natal, foram surpresa. Mas dessa semana vamos sortear aqui uma camisa do compilado. E se você já foi sorteado, tira uma foto da camisa, mostra pra gente lá no nosso Instagram, que é Código Fonte TV, tá tudo junto, né? O nosso @ lá do Instagram. Mostra pra gente no story e aí marca a gente, que a gente reposta. A gente quer ver vocês com a camisa do compilado. E para concorrer a essa camiseta, basta você comentar no episódio completo da última semana. Então, se você comentar nesse episódio que você está assistindo nesse momento, você vai concorrer na semana seguinte. Sem mais delongas, vamos ver quem foi o vencedor. Ó, tivemos 170 comentários válidos, né? A gente tira comentários duplicados, do tipo, se você comentar 10 vezes, só vai valer um comentário seu, tá? Mas pode comentar 10 vezes, coisas diferentes, não tem problema nenhum. 170, então batemos já o da semana passada, então é bom. Mas a gente consegue mais, né? Vamos conseguir para a próxima semana 200 comentários, será que a gente consegue? Meta? É a meta. Estou me sentindo gamer agora. Essa meta. Gamer. Eu quero bater a meta de 200 comentários. Então é isso, vamos ver agora quem foi o vencedor. Foi o Marconi Soares. Parabéns, Marconi. E ele comentou: eu não estava inscrito no compilado. Pois é, agora você está inscrito e ganhou uma camiseta do canal. Olha só que maravilhoso. Olha, depois você tira uma foto assim do lado do botãozinho inscreva-se já devidamente clicado e posta pra gente ver. E, Marconi, eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar pra gente seu endereço através do contato@códigofontetv.com.br. Então, parabéns, Marconi. Olha, não esqueça, pessoal, continuem comentando para a gente poder fazer esses sorteios semanais. É muito importante. Agradeço demais todo mundo que acompanha o compilado e fica até o final. Lembrando que a gente lança os episódios sempre aos sábados, às 6 da manhã, já para você ter um conteúdo aí para você consumir de tecnologia, né, do mundo dos códigos no seu fim de semana. Tem gente que já comenta logo sábado, 6 horas da manhã. Tem gente que prefere ouvir e assistir aos domingos. Tem gente que só consegue na segunda-feira.
é sempre Ao válido. longo da não tem semana problema. não tem problema nenhum. De qualquer forma, essas notícias que nós falamos aqui, elas não ficam velhas imediatamente, né? Então, ao longo da semana, você pode se manter sempre atualizado. Muito obrigado por ter ficado até o final. Vamos manter a hashtag Eu Fiquei Até o Final. Eu acho que Gostei de ver, tiveram várias pessoas comentando que ficaram até o final. Nós ficamos muito felizes, viu? Então pode comentar aí o que você quiser, bota aí hashtag Eu Fiquei Até o Final e a gente se vê na próxima semana. Combinado? Combinado. Até lá, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, eu tô combinando com eles, não é contigo. Você vai estar na próxima semana. Isso eu não quiser. Tchau, tchau.